Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um dos nossos amigos e irmãos, e mais uma vez estamos felizes por podermos estudar juntos a Palavra de Deus. Nós agradecemos a cada um de vocês que também compartilham estes áudios com outras pessoas, outros grupos, para que outras pessoas também possam ir estudando juntamente conosco a Palavra de Deus. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, nós queremos te agradecer porque tens estado conosco a cada dia. Nós te agradecemos pelo estudo da palavra que iremos fazer neste momento. Pedimos que o teu Espírito Santo esteja presente conosco, nos dando entendimento e também abençoando e atendendo os pedidos de oração de cada um dos nossos amigos, dos nossos irmãos que nos pedem, que nos escrevem e citam os seus problemas. Nós sabemos, ó Deus, que Tu conheces cada pessoa, cada necessidade e sabe o que é melhor para cada um de nós. Faça, pois, a Tua vontade e não a nossa, em nome de Jesus. Amém. Continuando o estudo que iniciamos ontem, falando a respeito de Mateus capítulo 24 e capítulo 25, Jesus disse que surgiriam falsos profetas, falsos cristos, nos últimos tempos e, se possível, enganando até os próprios eleitos. Nós queremos ler com vocês Mateus 24 e no verso 9, aqui nos diz, palavras de Jesus: Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqueles que querem seguir verdadeiramente a Jesus padecerão perseguições. É o que próprio Jesus diz aqui em Mateus capítulo 24, verso 9, no seu sermão profético. Mas nós encontramos lá em Apocalipse, no capítulo 13, nos versos 11 até o verso 17, as seguintes palavras: Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença, faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, àquela que, ferida à espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Apocalipse 13, versos 11 a 17. Vejam, Jesus em Mateus 24, verso 9, ele disse que aqueles que quiserem segui-lo, ser fiéis a ele, serão perseguidos, serão odiados, serão mortos. E aqui em Apocalipse, João confirmando, Apocalipse capítulo 13, versos 11 a 17, a respeito dos poderes que nós comentamos aqui na semana passada, a besta que surgiu da terra e a besta que surgiu do mar. A besta que surgiu da terra, um poder que surgiu da terra, é os Estados Unidos. E a besta que surgiu do mar, o poder que surgiu do mar, é o poder eclesiástico que surgiu naquela ponta pequena que Daniel teve a visão de um animal de 10 chifres, 3 chifres foram arrancados e nasceu um outro chifre pequeno. Este chifre pequeno, então, ele passou a dominar o mundo religioso e eclesiástico. E este poder, então, vai receber forças aqui dos Estados Unidos para que seja imposta uma lei obrigando as pessoas a reverenciar um dia da semana que não é o dia que Deus deixou para ser adorado e para que Deus seja cultuado nesse dia. E então as pessoas que não aceitarem essa imposição que será feita, e isso vai ser nos nossos dias, na época em que nós estamos vivendo, as pessoas que não aceitarem esta imposição serão então perseguidas, serão mortas. E nos diz aqui a palavra de Deus que as pessoas que quiserem então seguir este poder eclesiástico que vai impor esta lei, obrigando as pessoas a descansarem um dia que não é o dia que a Bíblia recomenda que nós
adoremos a Deus, elas receberão um sinal na testa ou na mão. Só que este sinal, amigos, eu vou deixar claro mais uma vez, não é um chip como muitos estão dizendo, pensando, não, olha o chip, não tem nada a ver. Se fosse chip é muito simples, não é? Mas é uma questão de adoração. Nós falamos no estudo da semana passada que Satanás ele quer ser adorado e ele vai fazer de tudo para que o mundo se curve a ele. E então vai usar este poder eclesiástico para poder impor um dia de guarda que não é o dia que Deus deixou para ser guardado. E então aqueles que aceitarem este dia que vai ser imposto, eles receberão um sinal, não é? Não é um chip, é um sinal mental, um sinal na mente, na consciência. A pessoa vai aceitar para poder ter liberdade, para comprar, para vender, para viver a vida normal, porque aqueles que não aceitarem esta imposição, eles não poderão comprar, não poderão vender. E então serão perseguidos e até serão presos e mortos. Jesus ele nos diz em Mateus 24, verso 13, vamos ler Mateus 24, verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Então, amigos, a salvação, Jesus já pagou o preço da salvação pelos nossos pecados, dando a sua vida por cada um de nós. Mas nós temos que obedecer a Ele, os seus ensinamentos, viver de acordo com a sua vontade, fazer a vontade dEle e não a nossa vontade em nossa vida. É por isso que a palavra de Deus diz, as próprias palavras de Jesus, aquele que perseverar, aquele que se manter firme, fiel, aquele que não se vender, não se dobrar diante das pressões que serão impostas, a como Daniel e os seus companheiros foram na corte babilônica, se manteram fiéis a Deus, assim também nós, nos últimos dias, temos que ser fiéis aos princípios bíblicos para que possamos, então, estar com Jesus nos céus. E Jesus também, em Mateus, no capítulo 7, Mateus capítulo 7, versos 24 a 27, Jesus disse o seguinte: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então Jesus aqui falando mais uma vez, aquele que ouve a palavra de Deus e que pratica, que vive o que está escrito na palavra de Deus, estes são comparados como um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha, e essa rocha é Jesus. Irmãos, a nossa fé não pode estar firmada em coisas que nós ouvimos os outros falar. A nossa fé tem que estar firmada na palavra de Deus. É por isso que Jesus nos advertiu contra os falsos profetas, os falsos cristos, que estão enganando a muitas pessoas. E milhares estão sendo enganados porque não estudam a palavra de Deus. Mas você que está nos acompanhando nesses comentários, está vendo aqui dentro da Bíblia que nós precisamos tomar uma posição com relação à nossa vida espiritual. Nós não podemos ser levados pelo que nós ouvimos os outros falar. Nós temos que ser levados pelo que diz a palavra de Deus. Solidificar a nossa fé na rocha, em Cristo, para que quando vierem as provações, as tribulações, as tempestades da vida, nós possamos perseverar, permanecer firmes para podermos receber o galardão da vida eterna do nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Voltaremos amanhã dando sequência a este estudo, mas lembre-se, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas.